crianças, tudo bom? Que bom que a gente tá juntinho de novo, né, Raquel? Que saudade, a gente tava com muita saudade, né, Keka? Então, Isso aí. então hoje a gente vai começar mais um EBD juntinhos, tá? E como é que a gente começa sempre? Orando. Então vamos lá, Raquel, vamos orar? Sim. É com você. Papai do céu, obrigado pelo nosso dia, por nossa semana. E perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo que nós temos feito de errado. Mesmo que nós não sabemos, se nós não sabemos o que nós fizemos. E cuida das nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Até daqui a pouquinho com a historinha. Até daqui a pouco, pra história. Então, crianças, dando continuidade às EBDs, em que nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia, hoje tia Carol vai falar para vocês sobre uma mulher e uma menina especial. O nome dela é Miriam. Eu queria falar antes um pouquinho por que a gente está dando essa atenção especial para as mulheres da Bíblia. Porque cada vez mais a gente mulher, está ganhando alguns espaços, graças a Deus. E na Bíblia, a gente percebe a importância de várias mulheres durante a Bíblia, em várias passagens da Bíblia. Mulheres em que Deus iluminou com sabedoria, mulheres que Deus iluminou com liderança, tá? Tem mais ou menos uma semaninha que o pastor Rodrigo postou uma mensagem que eu achei tão bonita sobre as mulheres. Eu queria ler para vocês essa mensagem. É assim: se as mulheres tivessem que ficar em silêncio, não teríamos nenhum testemunho da ressurreição de Cristo. Vocês lembram que foram as mulheres que testemunharam quando chegaram ao túmulo, que Jesus não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado? Pois é, esse é só um exemplo da importância de nós mulheres na Bíblia, na vida dos homens também, tá? Também a passagem bíblica que a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus para sermos as colunas fortes que sustentam a nossa família, tá? Então, voltando para Miriam. Mas, tia Carol, eu sou só uma criança, eu não sou uma mulher ainda. Como é que eu vou falar? Que importância eu tenho? Lembra da música? A voz de tia Carol não é muito boa para cantar não, mas lembram? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em sua obra, manda tu, pois, Senhor. Pois é, Miriam, a primeira vez que aparece alguma citação na Bíblia sobre Miriam, ela ainda era uma menina. A Bíblia coloca assim, menina. Para falar um pouquinho de Miriam, a gente tem que falar um tiquinho assim sobre Moisés. Não sei se vocês lembram da história de Moisés. Lembra que o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. O que é escravizado, tia Carol? Graças a Deus está acabando no mundo. Mas escravizado é quando alguém é forçado a trabalhar sem receber salário por isso, sem receber nenhum dinheiro por isso. Às vezes só um pouco de comida e às vezes, muitas das vezes, como era no caso do povo de Deus, apanhando para isso. Então o faraó, que era o rei do Egito, estava escravizando o povo de Deus. Mas Deus estava preparando já tudo direitinho, havia um libertador. Deus estava preparando um libertador para esse povo, para nós, o povo de Deus. E esse libertador era Moisés, foi Moisés, tá?
Então, o faraó, com medo, porque o povo de Deus estava ficando numeroso, teve medo de que houvesse, no meio daqueles homens de Deus, alguém que pudesse botar o faraó para fora, tomar o governo. Então ele determinou o seguinte: que todos os meninos que nascessem do povo hebreu, eles deveriam ser sacrificados, mortos. Só que a mãe de Moisés conseguiu criar Moisés com ela até os 3 meses de idade, mais ou menos, é o que fala a Bíblia. Com 3 meses. Ele começou a fazer barulho, provavelmente, criança chorando. Aí ela teve a ideia, a sabedoria de Deus, de colocar Moisés num cestinho, colocar ele no rio Nilo, que era o rio que banha, é o rio que banha o Egito, é um rio importantíssimo para o Egito, que traz alimento para o povo egípcio. Ela colocou o bebê Moisés num cestinho, pediu a Deus que Deus guardasse o filhinho dela. E Miriam, a irmãzinha de Moisés, ainda nessa parte da Bíblia não se fala o nome Miriam, mas está escrito que foi a irmã de Moisés, que foi com todo cuidado, acompanhando o cestinho, enquanto o cestinho ia nas águas do rio Nilo, para ver até onde ia o irmãozinho dela, para tomar conta do irmãozinho dela, até que o cestinho parou perto da filha do faraó. Gente, justo a filha do faraó. Tenho certeza que Miriam deve ter ficado um pouquinho preocupada, mas Deus iluminou Miriam. A filha do faraó pegou o cestinho e percebeu que era uma criança hebreia. E deu a entender que queria criar aquela criança hebreia. Mas aí Miriam apareceu e se ofereceu para a filha do faraó para encontrar uma mulher hebreia que pudesse amamentar Moisés. Veja que sabedoria divina. A filha do faraó aceitou. E Miriam levou o irmãozinho dela de volta para quem? Para a mamãe dela, para criar Moisés. E Moisés foi amamentado e criado pela mãe dele, até que tivesse um pouquinho maior, pudesse comer comidinha além de leite. Então aí nesse momento a filha do faraó adota Moisés. Só que Moisés cresce e vai ser o libertador do povo de Deus. Ele vai libertar o povo de Deus do Egito. Passa-se vários capítulos sem se falar novamente na irmã de Moisés, até que o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, acontece o milagre, as águas do mar se abrem, o povo de Deus consegue passar, a Bíblia fala, a pé enxuto, por meio do Mar Vermelho. E logo depois, enquanto os soldados do faraó atravessavam o mar atrás do povo de Deus, o mar novamente se fecha e o povo de Deus consegue se salvar. Neste momento, Moisés faz um cântico de louvor a Deus, um cântico comprido e lindo. Após esse cântico de louvor, aí sim é a primeira vez em que a Bíblia escreve a palavra de Miriam, aparece o nome Miriam. Miriam pega o tamborim dela alegremente e começa a repetir o refrão da música. E as mulheres seguem Miriam, cantando, louvando, dançando alegremente, agradecendo a Deus pela libertação. Depois disso, passa-se algum tempo, alguns capítulos, e sem se falar em Miriam novamente. Só em outro livro que se segue, tem o Êxodo, depois tem o Levítico, neste outro livro, chamado Números, volta-se a falar de Miriam. Desta vez, não se fala tão bem de Miriam, mas Miriam comete um pequeno deslize, uma pequena falha. Ela sente talvez um pouco de inveja de Moisés. E ela sussurra no ouvido de Arão, o outro irmão de Moisés, a seguinte frase, mais ou menos assim: ora, Deus só falou a Moisés, ele não falou também a gente? A mim, a você? Miriam sente, além de inveja, Miriam questiona a autoridade de Deus. E nesse momento Miriam é disciplinada.
Deus chama os três até ele para ter uma conversa, e ele fala que sim, Moisés é um profeta, é um servo de Deus, mas ele fala que Moisés é um servo humilde e especial. E ele diz que com Moisés ele fala face a face, não por sonhos, não por frases indiretas, mas ele fala diretamente a Moisés. Moisés vê a face de Deus. E Miriam é disciplinada. Miriam fica doente. Deus disciplina Miriam dessa forma. Miriam fica gravemente doente, possivelmente de uma doença chamada lepra, que acometia muito as pessoas naquela época. Mas aí Moisés intervém, ele intercede, como nós somos intercessores também. Ele intercede a Deus por Miriam e pede a Deus que tenha piedade e misericórdia de Miriam. Então Deus faz, tudo bem, mas ela vai ser disciplinada. Então ela vai passar 7 dias afastada do acampamento. Possivelmente Miriam vai passar esses 7 dias doente, refletindo, e ela será depois perdoada. Ela foi perdoada por Deus, ela volta até o povo de Deus. E continua a caminhada com o povo de Deus no deserto, tá? E Miriam não chega até a terra prometida como Moisés, como tantos outros, mas Miriam morre possivelmente velhinha e em paz, tá? Miriam a Bíblia fala nela como uma profetisa, e é isso que nós devemos ser, meninas e mulheres, profetisas. Pedir a Deus sabedoria, para Deus nos iluminar com palavras e atitudes, como Miriam teve. E quando nós falharmos, porque nós falhamos, todos nós falhamos, pedimos perdão a Deus, nós talvez sejamos disciplinados. Deus nos ensina. Nós passamos por um tempo no deserto. O que é o deserto? Refletindo, um tempo em silêncio, refletindo em nossas atitudes, mas Deus sempre, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Abá. Ele sempre nos perdoa, porque somos povo dele, povo escolhido. A nós foi prometida a salvação e o perdão de todos os pecados. Tá bom, crianças? Era isso que eu queria falar sobre a menina Miriam. Um beijo bem grande. Deus abençoe vocês. Um beijão da tia Carol. Mais de um louvor fizemos sem ninguém ouvir. Esperançosa é a canção que está no coração. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos montanhas com o poder da oração. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Em tempos de dor, quando orar costuma ser em vão, a esperança é como as aves que migram no verão. Mas eu estou aqui, sentindo forte o coração. Busco a fé e digo que jamais pensei dizer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir.
Oi, crianças! Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é tia Alicia e Giovana que veio ficar com você. hoje nós vamos fazer o quê? Vamos orar por mais uma Oração final. oração final por nossa EBD. É sempre que a gente não pode esquecer de orar. Todo mundo ore com a nossa oração. Então vamos lá. Papai do céu, obrigado, Senhor, por abençoar a nossa EBD. Cuida, Senhor, de todas as crianças da nossa igreja. Cuida, Senhor, de todas as crianças da nossa cidade, para que elas tenham mais fé em Ti, para que elas possam, Senhor, louvar, orar, ler a Bíblia e serem crianças felizes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Graça.